Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conexão Palestra de torcedor para torcedor. Eu sou Daniel Agrimani, eu estou aqui no Brasil fazendo conexão com o Rafael Capone, que está na Holanda. E antes da gente começar a trocar ideia aqui, curta a gente, segue a gente, compartilha a gente com os amigos palmeirenses. Vamos deixar o nosso canal mais forte aí e mais popular para todo mundo poder assistir. E hoje, né, a gente vai estar falando de história de torcedor, e a nossa história de torcedor de hoje vai ser diferente, que a gente não vai falar de um jogo específico, igual a gente costuma falar, ou de um campeonato específico, a gente vai falar de um jogador, né? E é um jogador que, assim, né, ele tem muita polêmica em torno dele, a gente não pode deixar nunca de falar isso. Chinelinho ou não chinelinho, a gente está falando de Mago Valdívia, que marcou a nossa geração, né? É importante falar isso. Né, o meu pai odeia o Valdívia, né? Mas meu pai viu o Odemir daqui. Brincadeiras à parte, né? Eu não tô comparando o Valdívia com o Odemir da Guia, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas, né, ele foi muito importante pra gente. E a gente hoje vai conversar um pouco sobre esse cara, né, que marcou a nossa geração, né? E ele fez um papel importante pro Palmeiras, na minha opinião, numa época que o Palmeiras era um time que a gente assistia muitas vezes para ver o Valdívia jogar, né? E, pô, até tem uma história clássica, né? Não sei se você lembra disso, Capone, um jogo contra o São Paulo, que o menininho pede a camisa do Valdívia, né? E o Valdívia vai lá dar pro moleque. Aí gerou uma mega polêmica em torno disso e tal. Mas é se vocês verem o tamanho que era o Valdívia naquela época de Palmeiras e de Campeonato Brasileiro. Capone, como é que foi seu primeiro contato com o Valdívia? Conta aí pra gente. Cara, o Valdívia foi assim. É o que a gente falou, né? Eu considero ele um ídolo do Palmeiras, né? Porque ele sustentou o palmeirense durante muito tempo, né? Ele ficou ali. A gente viu o Palmeiras, como você falou, para ver Valdívia. Era meio mágico aquele momento, né? E a primeira vez que eu vi Valdívia, eu estava em Água de Lindóia, muitos anos atrás, né? E eu fui ver um jogo, na pré-temporada, né? E eu vi o Valdívia, né? Tipo, Palmeiras e Atibaia, aqueles jogos E assim. tipo isso, exatamente. Uma coisa bem. E foi bem legal, tava todo o elenco lá e tal. E o Valdívia não era conhecido, ninguém sabia quem ele era. Mas eu vi lá o cara meio cabeludinho ali, o cara é chileno, eu vi. E tudo bem. Passou ali, ele também não entrou no jogo treino também não jogou. E aí o primeiro jogo que eu vi do Valdívia, ali, primeira ajeitada, que dominada que deu na bola, eu já senti um negócio. Opa, esse cara aí é meio esquisito, meio diferentão aí. Já me chamou a atenção. É. E assim, não deu outra, cara. O cara. A gente tem que falar a verdade aqui. O cara. É difícil, né? Eu acho que foi um potencial muito desperdiçado, né? Se ele tivesse dedicado um pouco mais, sido mais sério, ele teria tudo para, assim, chegar num clube grande da Europa. É Sabe? verdade. Porque ele era muito bom, cara. Ele era mágico mesmo. Era mago, né? Era o Mago E Valdívia, a né? gente pode citar vários lances aqui que a gente viu e que marcaram a nossa história, né? Seja o chororô do jogo do Corinthians, aquele marca que ligou e sai fazendo. Ele era. E o cara Aquilo empurra foi ele, lindo. né? Exatamente. Aquele gol contra o Rogério contra o São Paulo, né, que a gente saiu da fila do Paulista. Aquilo foi lindo, se marcou. Mas, cara, assim, eu acho que é o que você falou, né, meu? Ele veio, assim, pro Palmeiras numa época que a gente tava precisando. Então, assim, a minha visão do Valdívia quando ele chega, né? A primeira passagem do Valdívia no Palmeiras foi meio que aquela coisa assim, tipo um raio, né? Ele caiu, né? No momento que a gente não tinha nada, né? Então, assim, imagina que a gente tá num momento de seca, né? De craque, eu tô falando, né? E de repente aparece um cara que a gente fala assim, meu Deus, esse cara é diferente, né? Esse cara é diferente. Né? Eu acho que meio que colocou o Palmeiras de novo ali no holofote, né? Porque além de ser um jogador fora de série, ele era polêmico, né? Ele dava entrevista polêmica, ele cutucava o adversário, falava ali. Então, ele tinha um pouco meio disso tudo, né? Era aquele clássico jogador que nem um Vampeta da vida, um Edmundo, né? Que dá aquela declaração que meio que mexe com os bastidores do futebol, né? Então. O Valdívia chega em 2006, cara. 2006, meu, a gente tava numa draga terrível, cara, né? O Era Palmeirense. uma draga completa. Eu lembro o Palmeiras jogando a Libertadores, que tinha só o Valdívia. E o São Paulo, acho que era a oitava de final, se não me engano, que tem aquele lance que a gente empata no final, mas depois eles dão um contra-ataque e eles acabam fazendo alguma. Eu lembro que era só o Valdívia, a única esperança que a gente tinha era o Valdívia. Era o Eu Valdívia. lembro disso. Então Não, ele cara, foi, assim, né? a Ele primeira carregou o time. passagem do Valdívia de 2006 a 2008 foi muito boa, cara, assim, Não, tipo, foi. Mas foi falando, né? muito boa. Foi Foi muito muito boa. boa. E, assim, nossa, eu sou muito velho, né? Eu lembro que eu acompanhava o Valdívia no Fotolog. O Valdívia tinha um Fotolog, que era Marco Valdívia. E eu acompanhava o Valdívia no Fotolog. E aí, ele, meu, antes ele vir pro... Assim, quando tava especulação, né? Tipo, eu via ele no... Que ele postava foto no Colo-Colo e tal. E a gente comentava, Valdívia, vem pro Palmeiras. Eu comentava lá, meu, olha que coisa velha, né? Hoje em dia os caras mandam direct no Instagram, né? Mas naquela época era isso, cara. E quando Fase, ele né? chegou, meu, foi bem legal, assim, né?
E eu acho que, assim, né, o que marca o fim da passagem do Valdívia em 2008 é o Campeonato Paulista, né? Que, inclusive, né, você assistiu, né, o jogo contra o São Paulo no antigo Allianz, no antigo Palestra Itália, né? Mas, assim, um dia a gente conta desse jogo, né? Mas eu acho que foi isso que marcou. E aí o Valdívia, depois, ele retorna para o Palmeiras, né? Ele Eu acho, retorna mas para o Palmeiras. antes de falar desse retorno, Pode eu vou falar. ter que falar quanto eu sofri quando ele saiu. Porque quando começou a ter, né, informações na mídia que ele ia sair, e assim, na época tinha que ler o lance, né? Tinha que pegar o jornal ali, ver, né? E assim, eu começava a tremer, porque, pô, o Valdívia vai embora. Foi Era a cada um 6 sofrimento, meses cara. isso, só, né? Tipo, todos os 6 É, meses falavam que o Valdívia ia sair. tanto que uma hora ele saiu mesmo, ficou um tempo fora, o time não aguentou, né? Não Tinha aguentou. uma dependência dele, aí sim, aí ele voltou na segunda 2010 a passagem dele. 2015, né? A segunda passagem do Valdívia. E aí essa passagem foi repleta de polêmica, assim, né? Uma vez eu encontrei o Valdívia no shopping. Tirei uma foto com ele, cara, no celular com uma câmera bosta, assim. A foto nem dá pra saber que é o Valdívia, mas nossa, Eu eu também tenho uma mergulhava. foto com o Valdívia. Uma vez eu fui ver um jogo no camarote do Pacaembu, da Libertadores, ele tava suspenso, ou machucado pra variar, né? Machucado. Ele tava lá, e foi gente boa, foi um cara de gente boa. Porra, cara, ele jogou Fotógrafo. Série B, né, meu? Vamos falar, velho. Tipo. Cara, ele foi, assim, vamos lá, né? Eu acho que ele já é um cara meio propenso a fazer merda, no sentido de, pô, o cara bebia, fumava. O Edmundo contou isso no podcast, né? Que ele já chegou, o primeiro churrasco que ele foi, o pessoal tava, qual que é desse chileno aí, né? Aí falou que ele chegou no churrasco já, tipo, deu 5 minutos, já tá com o cigarro na mão, com a bebida ali, sei lá, né? Com as primas do lado, né? Mas ele era esse Zé Corubuzão ali no futebol, sabe? Aquele cara que É. faltou. Tivesse mais dedicação, tivesse mais foco, puta, ele ia ser fora de série, assim. É que, assim, cara, eu acho que ele seria um dos grandes meias aí da história do Palmeiras, né? Tem muita gente que considera o Valdívia ídolo, né? Eu acho que isso é muito particular, né? Eu sinceramente, cara, eu considerava o Valdívia ídolo, né? Assim, até pouco tempo atrás, até a gente começar a ter um cara chamado Rafael Veiga aí, né? Começar a ver esses caras que estão marcando a nossa vida, né? Mas assim, o Valdívia foi um cara importantíssimo. Eu lembro Eu quando acho ele que a diferença. voltou das Arábia, como a gente ficou feliz, Capone. Tipo, o Ele voltou Valdívia gordo, lembra? voltou. Ele voltou tudo fora de forma. Ele não jogou bem durante os primeiros 10 jogos, ele não jogou bem. Depois ele começou a voltar a pegar o ritmo. Mas eu acho que assim, eu acho que a época do Valdívia também, a gente pode fazer uma comparação do como o Palmeiras era como é. Como era bagunçado, diretoria, enfim, departamento. Do Palmeiras como um todo era muito bagunçado na época do Valdívia. E hoje é tudo muito certo, né? Muito alinhado, né? É. Então a gente. Então hoje temos jogadores muito mais focados. Naquela época, jogadores que não tinham, né, esse foco, né? E isso é uma merda de falar. Porque ele Tem era um podcast diferenciado. que eu escutei do Pó de Porco, que o Nicoleles está lá, né? Que é um Hum. palmeirense ilustre, né? Aí ele fala que ele morava no mesmo prédio do Valdívia. Aí ele fala que ele estava saindo às 8 para trabalhar, o Valdívia estava chegando, não sei da onde. Ah, olha aí, Daquele então. Você jeitão, né? vê? Você vê? Cara, até internacionalmente eu vou falar pra você, né? Não só nem na América do Sul. É difícil você ver um cara com a habilidade dele. Um cara que limpa a jogada, consegue dar aquelas enfiadas que ele dava. Consegue. Ele era driblador, cara, ele fazia fila. Ele era, Ele cara, fazia ele era. fila, Não, ele cara. era incrível. Não, aquele negócio dele passar o pé em cima da bola, né? Tipo, meu. Tinha o chute no vácuo, que era a marca registrada dele, né? A gente precisa falar disso. Quantos pênaltis ele não cavou Palmeiras? Quantos pênaltis ele não cavou? É muitos. E o Caponete teve o desprazer de ver o Valdívia dando um chute no vácuo com a bola em movimento e se Se machucando. machucando. Aquilo foi horrível. A gente tava com tudo pra ganhar aquela semifinal, né? A gente tava ganhando de 1-0 aquele jogo. Meu, tudo bem que eu acho que foi roubado, tá? O PCO Era, roubou pra caramba aquele jogo, né? eu lembro, foi roubado. Foi a semifinal contra o Corinthians, não lembro que ano, né? Do Paulista, né? No Que o Paulista, Valdívia foi dar um chute no alto, foi dar um chute no vácuo e se machucou. se Aí virou machucou. motivo de chacota. Isso foi uma merda. Não, esse jogo foi polemicaço, né? Mas assim, cara, a gente tava ganhando de 1-0, aí o Danilo é expulso, né? Os caras fazem um gol, aí vai pros pênaltis. Aí é o sofrimento. Um dia a gente fala desse jogo quando a gente for falar de história ruim. Mas o Valdívia, cara, ele foi importantíssimo, assim, pra gente, eu acho, né? Então, eu não sei, você considera o Valdívia ídolo? Pra você. Isso é muito pessoal, tá, Capone? É que assim, eu entendo que pegar um ídolo que ganhou tanto quanto esse elenco atual ganhou, ou quanto o elenco de 99, ou pro passado, eu acho que são níveis diferentes do ídolo. Ele foi um cara só que marcou muito. E por isso eu considero ele ídolo, porque é um cara que eu parava para ver jogar. Assim, obviamente que eu ia ver o Palmeiras jogar, mas me dava um ânimo 1000 vezes maior porque ele ia estar lá. Então eu esperava alguma coisa a mais. Ele me dava esperança no Palmeiras. E poucos jogadores conseguem fazer isso. Por isso que eu coloco ele nesse patamar de ídolo.
não em termos de título, mas em termos de marcou uma época. Cara, eu acho o seguinte, às vezes a gente vai assistir um jogo, a gente gosta de futebol, né? Então a gente vai ver o cara diferente que faz alguma coisa diferente no futebol, né? Por exemplo, o Marcos Assunção, cara, pra muita gente não é ídolo. Pra mim, ele é ídolo, cara. Tipo, eu lembro que o Marcos Assunção ia bater falta, eu levantava enquanto assistia em casa, no estádio. Tipo, meu Deus, o Marcos Assunção vai bater uma falta. Exatamente. Você puxou muito bem o Marcos Assunção, nosso Kid de Bengala, né? Porque ele brigou com o Valdívia, inclusive, né? Jogou a real, né? Eles tiveram quebra-pau no vestiário ali. É. E teve um problema ali, né? Não, Mas sim, assim, mas concordo, o Marcos Assunção também era um jogador que você parava para sabia que ia sair. Era falta, era perigo de gol. Certeza, se não fosse gol. exatamente. Bom, beleza, então, gente, deixa aí a opinião de vocês, vocês acham que o Valdívia é ídolo ou não, depois conta pra gente o que vocês acharam. Essa pergunta é boa, essa pergunta é boa. E é isso aí, Capori. Beleza, mano? Fechado. É isso aí, avante palestra.